Oi, voltamos para o último bloco do Amigos de Pelotas na TV. Eu estava falando no bloco anterior e queria continuar dizendo o seguinte: apesar dos problemas, a gente tem que manter o bom humor. Eu procuro manter o bom humor, né? Levar com uma certa alegria, até um certo deboche as coisas que a gente vê. Quer dizer, não dá para tratar os temas recorrentes, os problemas repetidamente, sabe? Constantes. 2 anos trabalhando num site que tem por objetivo monitorar também, monitorar o poder público, fiscalizar o poder público, a gente chega a um ponto em que tudo, Roberto, vai ficando repetitivo, sabe? Falar de ocupação pública irregular na cidade, de cachorro abandonado... Até porque são os problemas lá do começo que não se resolveram, né? Então, como eles não se resolveram, eles não saem da pauta. A pauta fica travada e Sim. Aí é inevitável ter que falar deles. Aí a pessoa fica assim... Aí tu tu faz matérias, né? Essa coisa dos troféus na Câmara, toda hora ganha um troféu, né? Aquela banalização, inclusive assim, as pessoas o que me chama a atenção também é que as pessoas que são homenageadas vão receber os troféus, né? Não importa para elas que ela receba o troféu das mãos de um vereador corrupto, iniciado pela Polícia Federal. Elas não se importam de se misturar com homenageados que não têm nenhum valor para receber aquele brasão, aquela coisa. Então, assim, hoje o prêmio misturou tanto, né, que automaticamente banalizou tanto que os prêmios não têm mais importância. Eles viraram, assim, um papel sem valor, papel sem estofo, né? Mas as pessoas gostam de receber. Isso aqui é engraçado. Dizer, não tem vergonha de receber um troféu das mãos de um vereador iletrado, envolvido em questões policiais e processos judiciais. Não que seja o mesmo vereador, né? Assim como não que o indiciado seja necessariamente o corrupto. A gente só está dizendo genericamente. Sim. Pelotas, assim, claro, a gente fala em Pelotas, né? Pelotas é composto por uma série de segmentos, pessoas e tal. Eu acho que quem controla a comunicação... Aliás, queria dizer uma coisa antes. Tu disseste que antes do Amigos de Pelotas, a imprensa era... Eu acho que existe bons jornalistas em Pelotas. Existia antes. Não, com certeza, existe. Eles estão isolados em alguns veículos, lutando para não perder o emprego, muitos deles, para poder dar uma no cravo, uma na ferradura, para não perder o emprego, porque Pelotas faz uma vigilância, né? Quem controla assim, a comunicação faz uma vigilância. Se tu saiu muito da linha, eles te mandam embora. Os jovens, os repórteres jovens devem ter muito esse medo, especialmente aqueles que querem fazer a vida em Pelotas, né? Nós ainda estamos num estágio em que fazer jornalismo para valer em Pelotas pode dar demissão, né? Então, os jovens são mais comedidos. Aqueles que querem ir embora para Rio, São Paulo, Nova York, que encaram Pelotas como passagem, eles são mais atrevidos, acredito eu, né? Eu acho que nós viemos ocupar um espaço, primeiro que a internet, né? Um veículo novo. Nós criamos o tempo real na cidade, né? E abrimos espaço à participação de muita gente. Então, e ali eu procuro evitar ao máximo a censura, né? Então vocês escrevem com total liberdade, os comentaristas também. Alguns se excedem, eu tenho que cancelar, não posso. A liberdade não é tu dizer o que tu bem entende, né? Não é a libertinagem, né? Não é, existe a responsabilidade bagunça, judicial, né? Também. Tem a coisa judicial também. Então tem que ter uma certa, né? Então eu acho que as comunicações em Pelotas, se todos os veículos de Pelotas, inclusive aqueles grandes veículos de grandes televisões e tal, cumprissem realmente com o papel, inclusive cívico e social, que lhe é atribuído, a cidade poderia estar melhor. Mas acontece que o esquema de comunicação de Pelotas parece que se acomodou, né, a uma situação de conveniência para todos. Então aquilo que é ruim, aquilo que é um tema delicado, não é abordado em profundidade. Eventualmente é abordado superficialmente, mas não fundo, né? Nós fazemos a coisa de ir mais fundo, eu tenho orgulho disso. Para finalizar essa parte aqui, que eu sei que eu estou falando demais, mas gostei muito da frase de um colega nosso, do Vitor Schroeder, que disse o seguinte: se alguém reclama do Amigos de Pelotas por ser crítico, né,
devia então pegar os jornais dos últimos 30 anos armazenados na biblioteca pública, os jornais pelotenses, para pegar 30 anos de elogio à cidade. Porque lá está um depoimento assim, de 30 anos de concessões a, vamos dizer assim, a bandidagem, a malandragem e tal, né? E essa coisa do elogio, sabe, essa coisa assim que não é jornalismo, né? Então, para nós que estamos há 2 anos fazendo um trabalho mais crítico, sem ser apelativo, né? Parece ofensa, mas não é. É o natural, né? Deveria haver um maior... Nós estamos, de certa maneira, tentando equilibrar um pouco o jogo, porque o jogo jogado em Pelotas nas comunicações em relação ao poder público é o jogo da conveniência. E nessa administração, mais do que no normal, né? Até pela questão de o prefeito ter Sim, é dono do jornal, a sua cota, né, a participação no jornal, que é o jornal que tem maior circulação. Então, aí o papel de crítica eu não sei se é o jornal, tu vai dizer que eu estou falando em defesa do Amigos Pelotas. Eu não sei se é o jornal de maior circulação hoje. Sabe por quê? Porque não tem dados sobre isso, né? O Diário da Manhã também não tem dados sobre isso. Eles computam que cada jornal tem 5 leitores. Então eles calculam, isso é um dado oficial, que eles calculam que tem muitos leitores. Mas nunca revelam, entende? O Diário Popular não revela a tiragem. Né? Nós temos, um jornalista muito conhecido da cidade me disse, vocês possivelmente sejam hoje, pelo menos, o 2º jornal em tiragem. O jornal eletrônico, que é visto todo dia por uma média de 2.000 computadores diferentes. 2.000 computadores diferentes significa que, se fosse vendido em banca, vamos dizer assim, o Amigos de Pelotas, ele possivelmente tivesse 2.000 compradores de um exemplar por dia. E se fosse um jornal levando aquele cálculo de 5, 10 mil pessoas atingidas? Então? Se fosse, seria um jornal que teria 10.000 leitores. É isso? Tá certo isso? Por esses cálculos, sim. 2 vezes 5, sim. Né? 10.000 leitores. Tá. Então, vale dizer também o seguinte, como nós mantivemos as matérias acumuladas de 3 dias, então muitos leitores vêm a cada 2 dias. Então, assim, seria importante calcular por semana. A semana, nós temos 2.000 computadores diferentes que nos buscam todo dia, nós temos 6, 7 mil no fim da semana. Então, ele me disse, vocês possivelmente sejam uma 2ª tiragem, se, quiçá, rivalizando com a primeira, né? E com a vantagem de ser gratuito, né? E com a vantagem de ser crítico, e com a vantagem, como dizem muito para mim na rua, me param e tal, eu gosto de ver todos os sites de Pelotas, os jornais, eu gosto de ver o Diário, eu gosto de ver o Diário da Manhã, eu gosto de ver vocês, mas o motivo que me faz ver vocês é diferente do motivo que me faz ver os outros. O que me faz ver o Amigos é porque eu sei que lá eu vou encontrar a verdade. Isso para mim é um elogio, não tem preço, né? E que me dá a certeza de que a gente está no caminho certo. E eu fico feliz de fazer parte disso. Não é? Sempre aporreando as pessoas, 15 em 15 dias, lançando ali a minha pedrinha e esperando poder ajudar a continuar nessa nossa senda de falar o que ninguém fala. E mais, essas coisas vão numa bola de neve, né? Tu podes ver o seguinte, a quantidade de sites e blogs que foram surgindo depois que nós chegamos. Já existia antes, mas aí muitos viram o êxito que era possível fazer comunicação com audiência na internet, que é uma área nova, que os anunciantes ainda estão se familiarizando com ela e tal. Então surgiram vários blogs, vários sites tentando fazer jornalismo. Inclusive eu encontrei um hoje que fala sobre coluna social. É um site feito para coluna social, feito aparentemente por 2 mulheres, e é muito engraçado porque é muito mal escrito, sabe? Mas será que ele é proibido para maiores de 18 anos? Mas ele é feito com o objetivo assim, de falar do mundo fashion e tal, e tem umas coisas meio bobas assim e tal, mas tem nicho para isso também, tem quem lê e tal. Eu, se fizesse um dia um site, e às vezes me ocorre fazer isso como um empresário, sabe? Ter uma página só dedicada, não seria a coluna social, e sim ao mundo do consumo de qualidade, né? E também as ações
as ações benemerentes sociais que merecem aplauso. Então, seria assim um lugar onde o leitor iria como consumidor mais do que como leitor para encontrar onde comprar a seção perfumaria, a seção automóveis, turismo, imóveis, onde encontrar produtos de qualidade, com fotos, com endereço, mas assim, uma seção francamente comercial, né, com uma espécie de coluna de notas da vida dos bastidores, dos empresários, dos anunciantes, dos clubes sociais e tal, mas uma coisa mais com categoria, né? Sim, e aí sim, isso é um papel que um blog, que um site tem a desenvolver, né? Ele pode fazer isso, tipo, não como, por exemplo, assim, eu vou tomar essa água mineral porque a Câmara de Vereadores premiou essa distribuidora. Acho que isso aí não funciona, né?